Holisticamente falando. Olá, eu sou a Juliana. E eu sou a Gabi. E eu sou a Silvia. Hoje a gente vai bater um papo, vai ser diferente. A gente não trouxe um tema de uma terapia holística para conversar com vocês. Hoje a gente vai querer conversar um pouco sobre a espiritualidade em si. O que é a espiritualidade, né? O que é esse invisível que a gente não consegue enxergar, mas sente a todo tempo na nossa vida. Né? A gente quer trazer um pouco essa reflexão, porque muitas pessoas acham que elas vivem um mundo alheio ao espiritual, que só o que o olho da gente consegue enxergar que é real, e que não conseguem perceber que às vezes até um pensamento de você de repente lembrar de uma coisa que vai lá na frente te salvar, já foi espiritual agindo com você. Muita gente menospreza esses fatos e não percebe que existe algo invisível que está ali atuando. Sim. Né? E às vezes as pessoas, quando vem um tema voltado para falar de espiritualidade, tem uma certa resistência a isso, como se fosse algo ruim, algo de gente tabu, iludida, né? Como se pessoas iludidas acreditam nesse tipo de coisa. E às vezes é por medo mesmo, né? Porque a gente foi criado assim, né? A gente foi criado para enxergar esse tipo de tema como se fosse algo negativo, algo voltado para o mal. E que são coisas que não estão alinhadas com o divino. E o que o divino, o que é voltado ao divino é aquela caixinha que foi colocada pra gente. Só que assim, a gente já vive isso no dia a dia. Então, por exemplo, se você tá num momento difícil da sua vida e você fica assim, às vezes, perguntando, precisa tomar uma decisão, precisa saber que caminho seguir. E aí acontece alguma coisa que, sei lá, uma criança passa e te faz pensar uma coisa e entender, ter um entendimento sobre algo que há poucos minutos atrás era totalmente obscuro para você. Você está falando das sincronicidades, Sim. Né? É o que a Ju tá aqui falando, é que a gente vive a magia e os milagres todos os dias. Todos os dias. Nós estamos sendo amparados e acompanhados pelo plano espiritual, por nossos irmãos, tem gente que chama como anjo da guarda. Sim. Tem gente que a religião chama de Espírito Santo, né? Tem gente que chama de guias, mentores, mas a verdade há um amparo para todos nós todos os dias. Então, essas sincronicidades que a gente chama de casualidade, consciência, não são coincidências, né? Que a gente chama de coincidência, não são coincidências. Eu acho que isso é o amparo e é uma maneira da espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos guia, que nos orienta, que nos ajuda, tá ali, né, mostrando com sinais de letreiros, de neon, um caminho de mais facilidade não de facilidades, mas um caminho de fluidez, onde a vida ela segue com mais leveza, sabe? As coisas não precisam ser pesadas. E a gente, quando consegue ver essas sincronicidades, como a Ju falou, às vezes um simples ato de uma criança chegar e te falar alguma coisa que você pensa fora de contexto, sem noção, mas se você escuta tudo que à tua volta, a natureza, um bichinho vem para a tua janela, a fala de repente de uma rádio que você escuta e tem um comentarista te falando alguma coisa, eu acho que tudo é um sinal e a gente está amparado o tempo todo. Porque na verdade Deus, como é que Deus fala conosco? Através desses pequenos atos e às vezes através de outra pessoa. Às vezes uma pessoa vem te falar uma coisa que ela nem imagina o que está se passando pela sua cabeça. Ela vem te falar algo que para você vem como uma resposta. E só você entende como aquilo ressoou para você. Então, às vezes é através de alguém, às vezes é através, como a Gabi falou, de um pássaro que vem na tua janela e fica ali, ó. Você tá ali reflexiva, aquele pássaro vem. Só que a gente tem que estar aberto para observar isso e não tratar isso como uma coisa casual, como coincidência. Porque não existe coincidência. A gente tem que tirar um pouco essa resistência de acreditar no invisível.
Porque, assim, o que é acreditar em Deus, então, né? Sobre Deus é muito... vamos imaginar aqui que, né, nós acreditamos, cada um tem... Vocês têm a sua crença, nós temos a nossa, né? Cada um acredita num Deus. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que são agnósticos, né? Que eles não têm nenhuma religião e que eles são ateus, que eles não acreditam em nessa figura que foi nos ensinada desde criança, que seria Deus, né? Mas eu costumo dizer que eu valorizo muito tem muitos ateus que eu considero que são pessoas muito espiritualistas, que são... Você diz espiritualizadas, né? Isso, desculpa, que são espiritualizadas demais, que têm um coração imenso, né? E são taxadas de pessoas esquisitas, de pessoas ruins, porque elas não acreditam na imagem desse Deus que na verdade, cada religião ensina tem a sua visão de Deus, né? Então, assim, eu não posso dizer que a sua é melhor que a minha é melhor que a sua, porque cada um tem o seu, né? Isso se chama respeito. E eu vejo muita... Primeiro, uma outra discussão, colocando uma outra discussão no meio dessa discussão de Deus. Nós acreditamos em Deus, nós acreditamos numa espiritualidade, nós acreditamos no bem do mundo. Para quê? Para que a gente tenha uma vida melhor, que a gente se sinta bem, e para isso a gente aprende que tem que respeitar o próximo, né? Que tem que, enfim, seguir o caminho correto em várias situações, principalmente respeitando o próximo. E o que se a gente for pegar uma pessoa que não acredita em Deus, mas que respeita que respeita o seu próximo, que ajuda quem está precisando, que sempre tem uma palavra amiga, né? Que ouve, que consegue, através dos seus próprios pensamentos, continuar nesse caminho de retidão, né? Sim. Não rouba, não engana ninguém, não mata, não tem aquela coisa assim de, sabe, aquela coisa da fofoca, aquela energia da inveja, que da vive sua vida e não está preocupado com a vida do outro. Ele só não acredita em Deus. Pronto. Tá. Porque desse Deus que foi apresentado, esse formato. Porque se você for pensar realmente para mim, nesse formato que foi apresentado, não dá nem para acreditar mesmo, para mim. É porque eu acho que o ponto aqui é dizer que dentro da sua fé ou da não fé, o que a gente quer dizer é que a espiritualidade está presente. Está presente. Exatamente. Ela está em toda parte, né? E a gente não precisa acreditar nela. Inclusive, eu aprendi que o importante não é que a gente acredite nela, mas é que ela acredite na gente. Exatamente. Porque se a espiritualidade acreditar na gente, aí sim que o nosso caminho vai ser uma coisa mais maravilhosa, de fluidez, das coisas acontecendo. Porque quando a gente acredita no universo e o universo acredita na gente, o universo é muito abundante, né? Sim. Então você vive ali no flow. Não é que só acontecem coisas maravilhosas, mas até as coisas difíceis que acontecem, você toma elas de uma maneira menos pesada. Menos pesada. Porque a gente entende que tudo no final das contas vai acabar bem, e se não tá bem ainda é porque não chegou ao final. E uma coisa que eu tô até falando para algumas pessoas recentemente, que tem chegado assim, né? A vida tem me apresentado muitas situações de pessoas que parece que precisam ouvir o que eu tenho a dizer naquele momento. E eu percebi que o que eu mais tenho para dizer para elas ultimamente é como eu estou hoje, depois que eu virei essa chave. Porque hoje eu observei que eu saí de um ritmo de vida onde muito problema acontecia, uma coisa atrás da outra, eu saía de uma situação difícil, já vinha outra, e a gente se vê meio sem, se perguntando, meu Deus, o que é isso, né? Que tanta coisa, a gente clamando por paz. Sim. E hoje eu me sinto nessa paz. Porque não é que eu não tenha todos os desafios que eu preciso ter, sim, mas sabe que as pequenas coisas ficaram mais fáceis? Por exemplo, assim, eu tenho que resolver uma coisa prática do meu dia a dia, aquilo se abre de uma forma assim, e eu ficava imaginando, ai meu Deus, vou ter que resolver aquilo. E aquilo geralmente sofrendo por antecedência, porque é o hábito que eu tenho, né? De tudo ser muito difícil. Sim. E ultimamente, não, as coisas estão fluindo. E outra coisa que eu estou até me assustando comigo é de que o que eu desejo
Acontece. Tá acontecendo, meu. Você tá no caminho de manifestação. É. Gente, depois eu até compro pra vocês a última, porque dá até medo do que a gente deseja. Por quê? Porque eu tô sentindo que eu entrei num fluxo, um fluxo do universo, né, que o pessoal fala. E por quê? Porque dos trabalhos de cura que eu tenho feito em mim, né? Então, essa busca, primeiro a gente tem que quebrar as barreiras, essas resistências que a gente tem, né? E aí, buscando essa autocura, né? E aí a gente vai entrando num ritmo, parece até, eu não sei explicar direito isso, mas resumidamente, a vida se tornou muito mais fácil. Sim. E é uma coisa meio sem explicação, é muito do sentir. Eu acho que tem a ver com o caminho de não resistência também. Porque quando você consegue entender que tudo é perfeito, a primeira coisa para entender que tudo é perfeito é entender que a lei maior, né, no universo é a lei livre-arbítrio. Então a escolha é sempre nossa. E se a gente sempre tem o poder de escolha, nós escolhemos tudo que estamos vivendo. Aí você vai dizer assim, mas essa mulher é louca, né? Porque como é que eu vou escolher estar desempregado? Como é que eu vou escolher ter um filho que não me dá bola? Enfim, como é que eu vou escolher isso? E aí a gente vai para um lugar mais profundo, que é a questão de que a gente está sempre plantando, colhendo, é uma lei, a lei da atração ela existe no sentido de, são as semeaduras, a gente semeia e colhe, e isso não é no espaço de uma vida só. Por isso que quando a gente tem esse conhecimento, essa consciência de que a vida é em ato contínuo, e de que a gente foi plantando, colhendo ao longo de várias existências, a gente consegue entender que tudo é perfeito, porque de certa forma, às vezes, a gente fazendo uma colheita de algo que a gente plantou lá atrás, da qual a gente não tem a lembrança, né? E aí, de certa forma, isso ajuda a gente a eliminar um pouco, tirar um pouco o fator revolta. Porque quando a gente resiste muito, quando a gente se sente vítima. O vitimismo é um atraso no nosso caminho. Porque quando a gente se sente vítima do universo, de Deus, da vida, a gente vibra, né? Porque isso existe, querendo ou não, porque a gente tem o nosso corpo eletromagnético. Nós somos energia, né? O nosso menor partícula é um átomo, que é de energia, ele não é sólido. Então, se a gente está vibrando na escassez, na tristeza, a gente está emanando isso. E a gente é magnético, então vai voltar mais do mesmo. Então, esse vitimismo, onde a gente vive na escassez, todo mundo me odeia, a vida não me sorri, você está emanando energia e vai voltar mais do mesmo. Então, o primeiro passo, eu diria, é entender que tudo é perfeito como é, eu estou vivendo o que é para viver. De certa forma, eu fiz uma semeadura, eu plantei algo, eu estou colhendo, mas eu posso sair disso. Deus, eu entendo que Deus e o universo não nos colocou aqui para sofrer. Tem religiões que acreditam no sofrimento, o único caminho para a redenção, e eu não acredito nisso. Não. Né, adicionando a isso, como que eu tenho me sentido ultimamente? Eu tenho renascido a todo instante. Eu vejo a vida mais ou menos como um eterno renascimento, né? Por quê? Porque eu aprendi uma palavrinha muito compridinha, mas assim que a gente não usa muito. Eu aprendi a ressignificar. O que é ressignificar? Eu estava ali atrás, outro dia, chorando por alguma coisa que eu não... né? Eu estava nessa energia da culpa, do vitimismo. Eu sou uma pobre coitada, que sofro, tudo acontece de ruim. Peraí, eu não sou uma pobre coitada, eu não sofro. Eu estou escolhendo esse caminho. Então, agora eu vou limpar o meu caminho. Eu vou ressignificar tudo que aconteceu de ruim comigo. Que aconteceu no passado, que está acontecendo no presente e que se vier a acontecer, vamos se ressignificar. Não, é muito fácil falar, né? Não, é muito fácil. Mas assim, sabe, aquele sentimento, você tem mágoa por alguém, alguém te abandonou, alguma coisa aconteceu, você não foi tão amada quanto você queria, você não foi tão amado. Não foi reconhecido. Você não foi reconhecido no seu lado profissional. Tá, então tudo bem. Tudo tem um lado negativo, mas tem um lado positivo. Se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi até hoje eu não estaria aqui conversando com vocês.
ó, já é um ponto super positivo. Sim. Eu tô viva, tô linda, tô maravilhosa, né? Tô aqui aberta, estudando, Sim. falando com vocês. Poxa, o que me trouxe aqui? Foram os meus, os tijolinhos que eu coloquei lá no passado, que eu fui... Lógico, vem a tempestade, cai muito tudo do que você tá falando, e você junta. E muito do que você tá falando, amiga, porque às vezes você fala assim, tudo isso é resultado de algo que eu estou emanando. Só que a maioria das pessoas, quando a gente diz isso, fala, mas como que eu estou emanando isso? Como é que eu vou querer, o que eu fiz para merecer que fulano tivesse me traído? Sim. Só que hoje a ciência já mostra pra gente que existem padrões inconscientes que a gente traz, tá? E que a gente se comporta assim, atraindo situações difíceis, justamente porque a gente precisa reequilibrar essa energia dentro da gente. A gente mentalmente, a gente não quer. Claro que eu não quero passar não por quer isso, sofrer, por isso. nada. Claro, Sim. isso não é consciente, é inconsciente. Sim. E são memórias que a gente traz, às vezes, da nossa infância. Sim, não precisa nem ir longe, Não precisa nem ir longe. Hoje a ciência já reconhece que os traumas que a gente pode ter sofrido na nossa gestação. Até na gestação. Um susto que a nossa mãe levou, um susto Sim. grávida da gente, a gente já guarda na memória da gente Sim. aquela informação e começa a ter padrões de comportamento para reprimir aquele medo, aquele susto de não passar por aquilo novamente. Sim. Gente, conhecimento é libertador. Sim. Inclusive, você vê estudos, muitos psicólogos, terapeutas e, enfim, tem estudos dentro da psicologia, né? Que as células, elas não se alimentam só do alimento físico, né? Sim. Do mesmo jeito que se você é uma criança que vem no hábito por doce e muita gordura desde pequenininha e você cria aquele padrão, aquela memória nas suas células, e você vai ser um adulto que vai passar a vida inteira tendo dificuldade com essa questão do doce, da gordura, você também pode alimentar e acostumar suas células de criança a padrões de comportamento, a, por exemplo, a questão da necessidade de aprovação, de receber, muito bem, minha filha, ou então a você chorar para conseguir alguma coisa que quer, ou então a você pisar em ovos, porque às vezes você tinha um pai muito, uma mãe muito opressora que não te permitia se expressar, e você pisava em ovos ou vivia numa ansiedade muito grande. Então você, pequeno, imagina isso, gente, alimenta as suas células com padrões de comportamento, com sensações, vitimismo, ansiedade, culpa, medo, e você traz isso para sua vida adulta e você está trazendo para o seu caminho situações onde você vai se pôr em situação de ansiedade ou se você vai se pôr em situação de medo. Né? Gatilhos. Pequenos gatilhos. E você não vai para um terapeuta ou não vai buscar terapias e você vive com aquilo e pensa que a vida não te sorri. Entendeu? Agora, eu estava pensando aqui, imagina que você não acredita, não quer acreditar que a vida é em ato contínuo, que a gente já viveu outras vezes e que vamos viver. Aí eu vou te sugerir, vou te dar uma sugestão. Tenta esquecer no sentido, põe de lado aquele sentimento de derrota, de vitimismo, de tristeza, achando que a vida está te perseguindo, tá? E não culpa ninguém, né? Não culpa ninguém, mas faz como uma prática. Do mesmo jeito que você quer fazer uma dieta, você quer fazer exercício, você tem que perseverar e é chato acordar todo dia para ir. Na hora que vem aquele pensamento ou de vitimismo, ou de chateação, ou de culpa, ou de raiva, substitui, faz que nem um exercício mental. Isso. Lembra de algum momento na infância. Se você tem filho, pega uma foto do seu filhinho, um bebê, sorrindo. Ou se você tem um pet muito fofinho, pega lá seus gatinhos, tá? E substitui da sua mente, que nem um exercício mesmo. Lá vem aquela raiva, porque meu colega tá querendo me passar a perna, porque isso, aquele pensamento, eu sou injustiçado. Troca na sua mente. Vai lembrar dos seus gatinhos fofinhos, vai lembrar do seu filho, vai lembrar de uma viagem que você fez muito gostosa e troca, que nem um exercício. E faz essa prática, experimenta. Porque eu tenho certeza que quando você muda essa chave e vira a chave e muda a sua vibração, você vai ver que o fluxo dos acontecimentos do seu dia a dia, vão ser de coisas leves, muito né? mais positivas. Porque você vai estar emanando uma energia muito mais leve. Experimenta e depois fala pra gente. E também, adicionando a isso, é alguma coisa que você não pode deixar de pensar. Né? Alguma coisa do seu trabalho que você está lidando com aquilo no momento. Ressignifica. Poxa, que difícil ficar aqui, ganho pouco, sou maltratado. Gente, olha que coisa boa, eu tenho um trabalho. Não tô desempregado. Não estou desempregado. Se deu o benefício da dúvida. Trabalhando. O benefício da dúvida, né? Estudei que a gente fala. tanto, tô aqui Tenta para isso. não reclamar né? e não se vitimizar Isso. por um período.
Experimenta, tá? né? Experimenta. Isso. Passa, sei lá, algumas semanas assim, ó, toda a situação que apresentar, que eu for reclamar ou que eu for me vitimizar, eu faz isso que a Gabi falou, pense em outra coisa, muda o padrão, tenta entender que cada pessoa está no seu processo, Sim. que aquela pessoa às vezes faz aquilo contigo porque é o entendimento que ela tem, ela está no Naquele processo momento. dela, É o nível de é o que maturidade ela dela. consegue fazer hoje, que ela não consegue ainda fazer melhor. É. Entrega o processo dela. Então, vai trabalhando isso. E não precisa nem acreditar na gente. Não. Vai por você. Vai vendo o quanto certas coisas vão mudando. Vira a chave. Vira a chave. Isso. E observa o que vai mudando no dia a dia. Sim. Isso. Porque isso aí você mesmo vai ver e não vai precisar só acreditar na gente. E depois você conta aqui pra Você gente. depois conta aqui pra Né? gente. E outra coisa, como a gente começou, né, lembrando lá do início dos sinais da espiritualidade, começa a reparar aquele pensamento, você vai fazer uma coisa, não é uma vozinha, um pensamento, faz assim, não abre essa porta, abre essa outra, né? Você vai começar a reparar. Esteja atento. Tocou, assim, hoje em dia com o celular fica difícil, né? Mas lembra antigamente, tocou o telefone, eu acho que é tal pessoa, e vai, atende, vai ser. Então, assim, se abra para essa espiritualidade, porque ela está presente no seu dia a dia, querendo você ou não. Não é uma opção, E ela quando você está fizer presente. isso que a Silvinha está falando, você está atento aos sinais, isso vai ser para Vai você um começar a reforço reparar. positivo. Isso. Na hora que, tipo assim, você está pensando, meu Deus, eu preciso marcar médico que eu estou sentindo uma dor na coluna. Aí chega sua colega de trabalho, gente, eu fui para um médico tão bom. Isso não é coincidência, não é coincidência. E na hora que você entende que isso é sinal, que você se sente cuidado, você se sente amparado, isso é um reforço positivo, você vai ficar mais animado. Pede um sinal, olha, se isso for realmente assim, que aconteça tal coisa, me mostra. Que alguém fale alguma coisa, né? Algum Que sinal. alguém me diga, Com exatamente. fé. A espiritualidade é feita de sinais. A gente não, assim, a maioria das pessoas não enxerga porque não, enfim, tem um pequeno véu que a gente coloca no nosso próprio Mas quando você, os olhos. mesmo que ao teu redor te digam você é maluco, deixa eles, deixa essas vozes. E, tipo assim, toma pra você como um reforço positivo. Opa, isso foi um sinal. Você vai ver que muitos mais vão surgir no seu caminho. E você vai começar a ficar tão animado com isso, tão feliz por esse caminho de fluidez, das coisas se encaixando, que você não vai ter tempo, nem vontade de baixar a sua frequência, de ir lá pra tristeza, pra culpa, pra autopunição, entendeu? E você vai ver que conversa com esse invisível, é sua forma de conversar com o invisível. E aí a sua vida não é de um dia pro outro, tá? Isso é muito claro. Não, isso claro. é um processo, às vezes, de anos. E se você se sentir bem assim, toma nota ao final do dia, né? Do que você acha que você percebeu como um sinal. O que aconteceu de bom comigo hoje? Não aconteceu nada. Claro que aconteceu, você tá vivo, você tá respirando. Eu garanto que tem centenas, Você saiu de milhares carro, de você não pessoas, bateu com o Você não carro. tá no hospital, não é? está aqui Você assistindo almoçou vídeo. uma comida gostosinha hoje. Você teve comida pra comer, quer dizer, sabe, parece uma coisa meio assim, Normal, normal, banal. Mas isso faz a diferença. Mas isso é tão lindo quando você começa a identificar isso como sinais da espiritualidade na tua vida. É muito bom, né? Muito bom. E aí logo você vai ver você mudando muito e virando uma bola de luz. De luz, é isso, eu espero que a gente tenha... Passou a mensagem de hoje, né? A gente quis mostrar um pouquinho de como a gente chegou nesse caminho que a gente tá aqui. Foi assim. É isso. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Até, tchau. tchau. Tchau.